Agora vamos lá. Quando nós falamos da Fundação Getúlio Vargas, e sendo aqui muito sincero, muito íntegro, como sempre eu sou com você, confesso que fiquei bastante surpreso quando eu vi aí a banca Fundação Getúlio Vargas ganhando a escolha da banca examinadora para fazer o concurso do TSE unificado, tá bom? Nós temos aí 3 grandes favoritas, se você já estava assistindo aí as nossas lives, eu acabei comentando isso em várias, até no meu próprio canal, falando aí da questão ou a Sebrasp, que era a favorita, depois Fundação Carlos Chagas ou Fundação Getúlio Vargas aí, elas estariam empatadas, tá bom? Então nós temos aí essa escolha que na minha opinião ali foi uma surpresa que eu estava esperando a Sebrasp. E alguns alunos aí no dia que foi publicado, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando, e assim, a maioria dos alunos falaram, professor, eu não gostei, tá bom? E alguns alunos aí, eles acabam tendo, alguns candidatos, na verdade, eles acabam tendo aí um pouco de receio da prova Fundação Getúlio Vargas, que ela é uma prova um pouco mais elaborada, tá bom? Uma prova um pouquinho diferente. Então, só antes, não é objeto do nosso conteúdo efetivo, mas o meu primeiro contato com a banca Fundação Getúlio Vargas foi no ano de 2010, tá bom? 2010 foi a primeira vez que eu fiz alguma prova da banca Fundação Getúlio Vargas, que foi a FGV, a partir do momento onde ela ganhou o processo de licitação para fazer a OAB unificado. 2010 eu estava no 5º ano de faculdade, lá na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e foi escolhido ali a Fundação Getúlio Vargas para fazer. E eu fiz aí a primeira prova da Fundação Getúlio Vargas, tive um problema ali familiar entre a primeira e a segunda fase, minha mãe faleceu, no ano de 2010, tá bom? E eu acabei aí tendo que fazer a segunda vez aí a segunda prova também da Fundação Getúlio Vargas. Mas não teve grandes problemas aí, vida segue, fui aprovado lá no exame de ordem e pela Fundação Getúlio Vargas. Desde então, eu sempre vim acompanhando a banca, tanto na OAB quanto na questão de alguns concursos públicos, tá bom? E ela ganhou aqui um dos maiores concursos de tribunal dos últimos anos. O concurso do TSE unificado vai ser um dos maiores, quiçá o maior concurso aí dos últimos 5 anos que nós estamos falando. Vai ser um concurso gigantesco. E você vai ter o prazer aí de participar desse certame com o apoio e toda a estrutura aí da Nova Concurso para fazer a diferença em sua aprovação. Agora vamos lá. Quando nós falamos aqui da prova da Fundação Getúlio Vargas, não vá você pensando que você vai encontrar uma prova bem simples, tá bom? A banca, ela vai ter aqui, ó, o professor vai dividir a prova, então só para facilitar aqui a nossa vida, tá bom? O professor vai dividir a nossa prova em 3 partes, tá bom? Nós vamos dividir aqui a prova da Fundação Getúlio Vargas em 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3. Perceba, isso que eu estou te falando é olhando para o direito constitucional. Isso não necessariamente é a regra em outras disciplinas, tá bom? Vamos lá. O primeiro bloco dentro da prova da Fundação Getúlio Vargas, que é um bloco que é tradicional dentro dessa prova, que nós estamos falando aí de mais ou menos 1/3 das questões, ela é o texto de lei, tá bom? Então o professor vai marcar aqui, ó, a lei seca, tá bom? Que na verdade nossa lei seca aqui é a Constituição Federal de 88. Então, o primeiro bloco que você vai ter da prova é você se deparar com o texto da norma seca, ou seja, você ter o contato com o direito constitucional, lendo as previsões da nossa Constituição. Então aqui determina do nosso aluno ou do candidato, da candidata, a leitura efetiva do texto de norma, tá bom? Então isso aqui é imprescindível. Algumas pessoas falam para você, não precisa ler o texto de norma. Precisa ler o texto da Constituição, e você vai perceber que mais ou menos 1/3 até um pouquinho mais ali, até 40% da prova é texto de lei seca. Então ela vai cobrar para você o texto da norma, tá bom? Agora, qual é o diferencial da banca Fundação Getúlio Vargas? Esses 2 bloquinhos aqui. Nesses 2 bloquinhos seguintes, você vai se deparar com o quê? Você vai se deparar com a questão relacionada aqui a uma posição doutrinária e jurisprudencial, tá bom? Então ela vai trazer para você aí 1/3 da prova, cobrando um pouquinho de doutrina, e vai trazer para você um pouquinho de jurisprudência. Nesse momento são jurisprudências consolidadas, são aquelas súmulas vinculantes, os pontos que já foram tratados num passado pela banca e organizadora em um outro concurso, tá bom? E a nossa terceira parte aqui, que é a parte mais desafiadora, são as jurisprudências recentes, tá bom? As jurisprudências recentes. Quando eu falo jurisprudência recente, eu estou falando 22, 23, tá bom?
A sua prova, ela cobra de você um pouco de jurisprudência, ela não tem o mesmo perfil da banca Sebrasp, de cobrar ipsis literis a posição, literalmente a posição da jurisprudência, mas ela se inspira em assuntos de jurisprudência para te fazer a pergunta. Agora vamos lá. Qual que é, espero ter ficado claro esses 3 pontos para você, tá bom? Para enunciarmos aí o nosso conteúdo. Agora, o segundo bloco que você precisa enxergar aqui. A prova da Fundação Getúlio Vargas, ela é marcada pela utilização dos chamados cases, tá bom? Então, eu vou resolver algumas questões contigo, tu vai perceber que a banca, ela vai se utilizar de casos, de cases, como nós chamamos no direito, ela vai trazer casos para você, do qual ela vai te expor, ela vai te trazer um enunciado, tá bom? Esses enunciados, eles podem ser desde enunciados longos até enunciados muito curtos, de 2, 3 linhas, a depender do impacto que a banca quer causar em você, tá bom? Normalmente, quando eu quero deixar a prova mais longa, o que você faz? Você usa enunciados mais longos, textos mais longos, histórias mais longas. Isso aqui, ele vai trazer para você, vai representar uma quantidade significativa da prova, tá bom? E o outro tanto, ele vai trazer para você também cases com questões um pouquinho mais objetivas, tá bom? Então perceba, se você já vem estudando, por exemplo, para a prova da Fundação Carlos Chagas, ou se você vem estudando para a prova da Sebrasp, tanto a Carlos Chagas mais a Sebrasp, ela é uma prova bem no ponto, ela não fica com muita enrolação, ela vai direto no que ela quer. A prova Fundação Getúlio Vargas não, ela vem trazendo para você a construção de um problema. Então ela vai te expor um problema e vai perguntar, qual é a solução? E a solução vai estar em uma das respostas, tá bom? Então, por conta dessa característica marcante, que a Sebrasp ela passa a ser uma banca um pouco mais complexa, tá bom? Então é aqui exatamente o ponto de dificuldade de alguns alunos. Quando nós montamos o nosso material para você, o professor vai falar um pouquinho dele no final, dentro do TEC unificado, o professor já montou pensando nessa característica da banca. Por quê? Eu quero preparar os nossos alunos para uma prova, bem uma prova simples, mas também preparar o aluno para uma prova mais complexa, tá bom? Como pode eventualmente acontecer. Então nosso objetivo aqui é trazer a preparação mais completa possível a você que está se dedicando aqui à prova da Fundação Getúlio Vargas para o concurso do TSE. Então,